A rejeição dói, mas pode ser o seu maior professor. A pergunta é: você está pronto para aprender? Porque a forma como você reage à rejeição decide se ela vai te destruir ou te construir. Hoje você vai entender a psicologia por trás da rejeição feminina. Vai aprender por que o não nem sempre é pessoal. E principalmente, como transformar esse não em poder, crescimento e respeito. Depois desse vídeo, toda rejeição vai deixar de ser um golpe e vai se tornar força. E para te provar isso, eu vou te mostrar estudos científicos, histórias reais de transformação e os passos exatos para você nunca mais ver um não como derrota. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente como você encara os relacionamentos e a forma com que enxerga a si mesmo. Antes de qualquer coisa, entenda uma coisa: rejeição é inevitável. Nenhum homem, por mais confiante ou inteligente que seja, passa a vida sem ouvir um não. Mas o que diferencia os homens que crescem dos que desabam é a interpretação emocional da rejeição. Vamos começar pela ciência. Estudos comprovam que quando você é rejeitado, o cérebro ativa as mesmas áreas que uma dor física. É por isso que um não pode doer tanto. O córtex cingulado anterior, responsável pela dor física e emocional, se acende da mesma forma. E o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, que te deixa tenso, ansioso e até irritado. Mas o ponto é que essa reação é biológica, não pessoal. O cérebro não diferencia entre rejeição social e ameaça física, porque na antiguidade, ser excluído do grupo podia significar morrer sozinho. Então, quando ela diz não, o seu cérebro reage como se a sua sobrevivência estivesse ameaçada. E por isso, a maioria dos homens reage com desespero. Mas o não nem sempre é sobre você. Muitas vezes, ela está em outro momento, em outra energia, ou simplesmente não se conectou emocionalmente ainda. Só que os homens geralmente reagem do pior jeito possível. Ou insistem, ou se ofendem, ou se fecham. E cada uma dessas reações destrói o poder masculino. A insistência mostra carência, a ofensa mostra ego e o fechamento mostra medo. Então entenda, o não define você, a sua reação sim. Agora vamos entender os 5 tipos de rejeição feminina para você nunca mais interpretar errado. Primeiro, a rejeição de timing. Às vezes ela até gosta, mas o momento está errado. Acabou um relacionamento, está focada em projetos ou simplesmente não quer se envolver. O problema não é você, é o relógio dela. Segundo tipo, rejeição de compatibilidade. Pode haver admiração, mas não conexão. E tudo bem, forçar química é como tentar encaixar peças erradas. Só gera desgaste. Terceiro tipo, rejeição de percepção. Aqui, ela rejeitou a versão de você que ela percebeu naquele momento. Talvez ansioso, inseguro ou tentando impressionar. E a boa notícia é que a percepção muda com o tempo. Quarto tipo, rejeição de teste. Às vezes o não é um teste inconsciente para ver como você reage. Se você perde o controle, ela se afasta. Se você mantém a compostura, ela te respeita. E quinto, rejeição interna. Nesse caso, nem é sobre você. É sobre os medos dela, os traumas, a fase da vida. Quando você entende isso, o peso desaparece. Porque você percebe que 80% das rejeições não são pessoais, são circunstanciais. Agora vamos aos 3 passos para reagir à rejeição como um homem de alto valor. Primeiro passo, pausa emocional. Não tente reverter na hora. Quando o não vem, o seu ego quer correr e consertar. Mas esse é o momento de respirar. Aceite e siga sua vida. A forma como você se comporta depois da rejeição diz muito mais sobre o seu valor do que a própria situação. Um simples "tudo bem, eu entendo", com calma e sinceridade, comunica força emocional. Segundo passo, reframe. Transforme o não em informação. Em vez de pensar "ela me rejeitou", pergunte "o que isso me ensina?". Talvez você estava muito disponível, talvez pouco desafiador, talvez o contexto não ajudou. Todo não é uma aula sobre percepção e posicionamento.
Use isso para evoluir suas atitudes e o futuro te recompensa com respeito. Terceiro passo: ação estratégica. Transforme a dor em crescimento. Trabalhe sua confiança, sua energia, seu foco. Se o não te deixou abalado, isso é o corpo pedindo realinhamento. Vá treinar, abrir novos ciclos, fortalecer sua presença. O homem que transforma a rejeição em combustível se torna imbatível. E as mulheres sentem isso. Quando você é capaz de perder sem se perder, se torna raro. Mas o vídeo não acaba aí. Agora vamos falar do lado mais poderoso de todos: como a rejeição te torna mais atraente. A rejeição é o ginásio emocional dos homens maduros. Cada não molda suas emoções, lapida sua postura e refina sua presença. Porque toda rejeição arranca o ego, e atrás do ego nasce o poder. Homens que dominam a própria dor são magneticamente tranquilos. Passam uma energia estável, forte e enigmática. E tranquilidade é sexy. Transmite: eu já lidei com o que você teme e estou bem. É isso que diferencia homens comuns de homens de impacto. Aqueles que sabem que nada externo define o seu valor. E o mais interessante é que muitas mulheres se atraem exatamente por esse tipo de homem que sabe perder com dignidade, porque isso comunica segurança. Mostra que ele não depende da validação dela para saber quem é. E o paradoxo é esse: quando você não precisa da aprovação, é justamente quando você a conquista. Agora eu quero te contar algumas histórias reais de transformação pós-rejeição. Um seguidor me contou: cara, levei um fora na frente de amigos dela. Foi vergonhoso, mas em vez de explodir, eu agradeci o tempo dela e saí com um sorriso. Alguns meses depois, ela mandou mensagem: foi bonito o jeito que você lidou. Ele não voltou com ela, mas ganhou respeito e confiança que usa até hoje. Outro caso: eu tomava cada não como ataque pessoal, até que aprendi que rejeição não é fim, é redirecionamento. Parei de correr atrás e foquei em mim. Um ano depois, a mesma mulher que me dispensou ficou chocada com minha mudança. E o terceiro: ela me ignorou depois de 3 meses. Em vez de me humilhar, escrevi uma mensagem serena e segui. 6 meses depois, ela voltou, mas eu já estava em outro nível. Essas histórias têm algo em comum: o poder da postura. A reação do homem define o impacto da rejeição. Quando você reage com ego, você se perde. Quando reage com calma, você se eleva. Agora, deixa eu te mostrar os erros fatais que você deve evitar após ser rejeitado. Primeiro erro: vingança emocional. Postar indiretas, ser sarcástico, tentar provocar. Isso não te faz mais forte, só mostra fraqueza escondida. Segundo erro: análise excessiva. Ficar revendo cada mensagem, cada detalhe. Isso te aprisiona num ciclo de culpa e comparação. E terceiro erro: falsa indiferença. Fingir que não liga, ser frio demais, agir com desprezo. Isso não é força, é defesa. Autenticidade é o que atrai. Honestidade emocional, combinada com domínio interno. Quando você mostra que sente, mas mantém o controle, isso é magnético. Nenhum jogo vence a calma. Agora respira e guarda essas ideias. Rejeição não é pessoal, é circunstancial. Pausa antes de reagir. Reframe, transforme o não em informação. Haja com propósito. Evite vingança, evite overanálise e evite frieza falsa. Use cada não como treino de poder interno. A psicologia por trás da rejeição mostra que perder sem desespero é uma das maiores provas de força que um homem pode dar. Porque quem já encarou o não de frente e continuou de pé, nunca mais se ajoelha diante de nada. E aqui está a virada. Quando você começa a agradecer pelas rejeições, você percebe que elas foram apenas ajustes de rota. Nenhum não real te prende. Eles só te empurram para o seu caminho certo. Então, da próxima vez que alguém disser não, sorria internamente. A rejeição é o filtro que separa quem busca aprovação de quem busca evolução. Cada não é um pedaço do seu treino emocional. Aprenda, cresça e transforme isso em força, porque o verdadeiro poder não está em evitar rejeições, mas em sair de cada uma mais confiante, mais centrado e mais em paz.
No final das contas, é a rejeição que revela o seu valor real. O homem que é capaz de perder sem se desestruturar é o homem que ninguém manipula. Agora me responde, qual foi a maior lição que a rejeição já te ensinou? Deixa aqui nos comentários, quero ler histórias reais. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio da série O Jogo da Mente Dela, eu vou te mostrar o segredo da conexão profunda, o passo final para criar laços emocionais autênticos e irresistíveis. Nos vemos lá. Forte abraço. E lembre-se, a rejeição não é o fim, ela é o começo do homem que você está destinado a se tornar.